Fala Vascaíno, está começando mais um vídeo aqui no canal Visão de Campo, onde eu vou deixar você agora ligado em tudo que está acontecendo com a nossa paixão, que é o Vasco da Gama. Teve vitória muito importante aí do Vasco na estreia da Copinha, utilizando o uniforme da Nike. Tem as transferências aí de jogadores, né? Alguns que podem sair, outros que estão chegando, que é o caso do Johan Rojas, e eu vou trazer tudo agora aqui para você nesse vídeo, tá? Já vamos falar aqui sobre a Copinha, né? Porque o Vasco ontem venceu o Veloclube por 2-0 e que jogo, tá, do Vasco. O Vasco jogou muito bem, né? Teve uma parte do segundo tempo ali que realmente o jogo ficou um pouco feio, mas para estreia é normal, né? O Vasco que na última temporada, né, na Copinha, o Vasco ficou na 4ª posição, então já começar com estreia e com vitória é muito importante aí pra garotada, tá? Vamos ver aqui, né, um pouco aqui do que foi o jogo, porque, cara, vamos ficar de olho aqui no Bruno Lopes, tá? Porque é um jogador da base que vem performando muito bem e ele tem simplesmente uma multa de 60 milhões de euros, tá? É isso mesmo. Mais uma joia que o Vasco está lançando aí, né? E que ele já pode ir até pro profissional, já pode ser ali, né? Algum reserva ali do Ryan, do Verratti. Então, fica de olho nesse garoto porque ele pode performar muito. Inclusive, ele fez o segundo gol da partida, né? Porque o jogo começou aqui, já com o Vasco fazendo o gol com o Zuccarello. Vamos ver aqui como é que foi o lance. Zuccarello, ele colocou na frente, escapou, primeiro. protegeu, cara, esse moleque joga muito leva também, contra tá? os marcadores, dá um toquinho curto, recebeu Juninho, na tabelinha, Zuccarello dentro da área, o corte é mal feito, sobra! 1-0 Vasco aqui nesse lance, né, do Zuccarello. Cara, e o uniforme até que não ficou muito feio não, né? Quando saiu, quando lançou, realmente a gente... Cara, o que é isso que tá acontecendo? Mas até que depois ficou melhor, né? No jogo ontem a gente viu que não é lá essas coisas feias também não, tá? Eu até gostei, se fosse à venda eu até compraria, tá? Mas eu acho que eles não vão lançar esse uniforme não, tá? Mas olha só, né? E daí o segundo gol, que foi já no final do jogo, né? Com a joia Bruno Lopes. Vamos ver aqui, porque, cara, foi a lá de Nis esse gol, tá? Foi a lá de Nis, olha só. Desde lá do goleiro até o fundo das redes. Ó. Aí a tentativa de passe por dentro deu certo. Andrei Fernandes com liberdade. Olha o lateral passando. É só tocar e caixa. É só tocar e caixa. 2-0 Vasco, que estreou na Copinha com vitória, baita vitória, né? E teve jogador que saiu do Vasco agora. Vamos falar um pouquinho, né, dos jogadores, alguns que podem sair, outros que vão sair. Vou falar também aqui sobre a SAF do Vasco, tá? Então, se você gosta aí desse tipo de conteúdo de Vasco aqui que eu tô postando diariamente, ó, já deixa o teu like, beleza? Se inscreve no canal e compartilha com seu amigo vascaíno, deixa sempre um comentário aí que eu respondo todo mundo, tá? Vamos falar aqui agora do Lucas Oliveira, né? Que era o nosso zagueiro e foi negociado, né? O Vasco disse que não contava com o jogador e aí o que foi que aconteceu, irmão? Olha só, ele tava quase acertado com o Ceará. Olha só, Lucas Oliveira se transferiu para o Mirassol. Ele estava acertado com o Ceará. Porém, o zagueiro recebeu uma proposta do Leão do Interior e deu o aval a seus empresários para fechar com o clube paulista. Para o Vasco, nada muda. Liberação gratuita e manutenção de 30% dos direitos econômicos. O Ceará informou ao jornalista Vene Casagrande que soube da decisão pela imprensa. Cara, Lucas Oliveira vai jogar Libertadores com o Ceará, irmão. Vai jogar Libertadores. E foi bom pro Vasco, né? Porque o Vasco ainda ficou com 30% dos direitos econômicos dele. Ou seja, caso ele performe, né? Ele se dê bem lá no Mirassol e uma eventual negociação, uma venda do Mirassol, né? Vendendo o Lucas Oliveira, o Vasco vai ganhar uma boa grana, né? A depender ali também dos valores. Então eu acho que foi bom para todo mundo. O Vasco não ia utilizar mesmo ele, né? Então eu acho que foi até melhor mesmo, tá? E o jogador que chegou, que eu trouxe para vocês aqui na madrugada, né? Com a notícia do Vene Casagrande, que foi, né, o acerto aí do Vasco com o Johan Rojas, junto ao Monterrey, né? Por empréstimo de 12 meses, com obrigação de compra através de metas, que se eu não me engano foi de 3,5 milhões de euros, tá? Dá em torno ali de 18 milhões, é que o Vasco aí, né, vai adquirir o jogador ao fim desse empréstimo. Eu trouxe um vídeo mais cedo aí mostrando alguns lances dele, tá? Inclusive, se você não viu, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição, então assiste o vídeo que eu postei na madrugada, que foi o último vídeo, pra você ver lá como ele joga. Ele, cara, é um jogador que
dá muitos chutes de fora da área, é aquele jogador que dribla muito no meio campo. Ele vai fazer muito bem a função que faz o Felipe Coutinho no Vasco, né? Aquele jogador que fica mais com a bola, que procura espaço, que chuta de longa distância. Então eu acho que ele pode ser, se não titular, vai ser um bom reserva aí do Felipe Coutinho, quando o Felipe Coutinho, né, ficar de fora do jogo e tudo mais, ele pode ser, né, essa peça fundamental, né? E a logística, né, para ele chegar já está sendo preparada, né, para desembarcar no Rio e se apresentar ao técnico Fernando Diniz, né? Os jogadores que irão se apresentar, né, nessa segunda-feira, dia 5 aí realmente onde vai começar os trabalhos, né? Falando sobre mais um jogador que pode pintar no Vasco da Gama, que é o do atacante Brenner, da Udinese, né? Que foi revelado pelo São Paulo, que ele tem uma boa relação com o Fernando Diniz, então isso realmente pode contar muito aí, né? E ele já deu o aval que quer voltar para o Brasil, né? O NT Vascaíno puxou aqui, ó, o que sabemos sobre o Brenner no Vasco. O atacante Brenner, atualmente na Udinese, tem despertado o interesse do Vasco da Gama e São Paulo. Inicialmente, o São Paulo parecia estar na frente nas negociações, mas nos últimos dias o Vasco avançou e está próximo de fechar a contratação. O que falta para fechar a negociação, né, para ser concretizada? De acordo com informações do jornalista André Ena, a Udinese está disposta a negociar o jogador por cerca de 6 milhões de euros. No entanto, o Vasco busca convencer o clube italiano a liberar o Brenner por meio de um empréstimo com opção de compra. Existe também a possibilidade de um empréstimo com a obrigação de compra. Brenner vê com bons olhos voltar a trabalhar com Fernando Diniz e já teria feito comunicado seu desejo aos seus representantes. Então, o Udinese aí já falou, né? Ó, para mim negociar o jogador tem que ser 6 milhões de euros. Aí o que é que o Ademar Lopes está querendo nesse momento? Trazer como foi o Andrés Gomes, o Cuesta, o Robert Renan, né? Que é trazer com empréstimo, né? Com opção de compra. Porque é aquele negócio, se performar, o Vasco vai lá e ativa a cláusula de contrato, né? E ele quer fazer a mesma coisa com o Brenner e fez agora com o Johan Rojas também. Vai vir com empréstimo com opção de compra. Então, eu acho que isso é um modelo que o Vasco está fazendo que me agrada muito e que realmente está também agradando, né, a torcida Cruz Maltina. Agora vamos falar aqui sobre o patrocínio, né, Master do Vasco, que o Vasco está ainda, né, tem duas bets, né? Se eu não me engano é a Energia.bet e a 01bet, né? São essas duas aí que estão interessadas, né, para poder ser a fornecedora do material esportivo, né? Do material esportivo não, né? De botar sua logo, né, no patrocínio Master, na verdade, né, aqui que é estampado no meio da camisa, e o Vasco está encaminhado com essas duas bets, né? O Vasco falou que tem a intenção dessa compra, né, desse patrocinador que paga ele anual, que seja de 70 milhões, né? Porque a Betfair pagava em torno ali entre 40 a 45 milhões e o Vasco já quer 70 milhões. Agora falando sobre o uniforme, olha só, né? Esse aqui é um possível uniforme aí do Vasco, né? A camisa preta, né? Olha só, cara, eu gostei bastante, tá? A Nike, que não é de fazer muitas coisas, né, de exclusividade. Quando ela postar, tem um Atlético Mineiro, tem um Corinthians, né, praticamente vai ser tudo igual, só vai mudar realmente, né, a Cruz de Malta aqui, porque, né, é o símbolo do Vasco, né? Mas eu gostei bastante aí, né? Inclusive saiu a branca também, olha só a branca. O que é que vocês acharam, hein? Cara, eu gostei bastante, tá? Esses detalhes aqui, ó, no meio, cara, gostei muito. Eu quero saber também a opinião de vocês, tá? Deixa aí nos comentários que eu quero ver se vocês gostaram ou não. O jogador que está fora aí dos planos do Vasco para a temporada é o lateral esquerdo Riquelme, tá? Riquelme não vai continuar no Vasco, ele está naquela lista de dispensa, né? Inclusive ele tá trabalhando lá, né, nessa representação de jogador. Daqui a pouco eu vou mostrar também o vídeo aí que o Vasco já soltou, né, deste domingo aí, dos jogadores que estão, né, lá no CT Moacir Barbosa fazendo essa pré-temporada, e o Riquelme não vai continuar e tem um interesse já da Chapecoense, né? Então seria muito bom para o Riquelme, né, continuar na Série A, jogando, pode até ser titular no Chapecoense. Então
eu acho que pode ser aí, né, de grande valor essa transferência para o Riquelme, que já tem 23 anos, era dado como uma joia, né, do Vasco ali, mas que não performou, entra técnico, passa técnico e ele não se encaixa em nenhum técnico desse, e se eu não me engano, ele só vai ficar no Vasco agora em contrato até o fim deste ano de 2026, então é o último ano aí provável do Riquelme. Caso ele for aí para a Chapecoense e continuar a temporada toda, ele não vai voltar mais para a equipe Cruz Maltina, né? Vamos falar aqui também, cara, do Saldívia, né, que o Colo-Colo rejeitou a segunda oferta do Vasco. Ele recusou a primeira e agora recusou também a segunda, né? O Veneno Casagrande falou aqui, né? Soltou a notícia agora há pouco, né? Que o Colo-Colo rejeitou a segunda oferta pelo Alan Saldívia. Mas o Cruz Maltino não desistiu e mantém a negociação ativa, apostando na vontade do uruguaio de 23 anos. Resumo da negociação. O Vasco iniciou as tratativas com o Colo-Colo na sexta-feira, dia 26 de dezembro. Ofereceram um empréstimo com a opção de compra obrigatória, mas com um pagamento parcelado de 50% do valor. O Colo-Colo rejeitou. Dias depois, o Vasco melhorou as condições de pagamento e formalizou uma nova oferta ao Colo-Colo, que demorou alguns dias para responder. E quando retornou às últimas horas, disse não e avisou que só queriam uma operação com venda direta e que neste momento não é a intenção do Vasco. Alan Saldívia gostou do projeto apresentado do Vasco e já disse para a negociação ser concluída por empréstimo com obrigação de compra através de metas, modelo que o Vasco vem adotando nas últimas contratações, né? Então, o Alan Saldívia aí, que ainda não fechou com o Vasco, Colo-Colo está fazendo jogo duro, por quê? O Colo-Colo está quebrado, a verdade é essa. Então eles querem receber esse dinheiro já de cara ali, né? Eles querem tudo isso aí já para poder avançar com a negociação. Se o Vasco chegar dando pelo menos alguma parte desse valor que eles estão pedindo, eu acho que eles podem até negociar e o Alan Saldívia vier. Porém, o Vasco está apostando na vontade do jogador, que ele quer muito vir aí, né, para o Brasil, trabalhar com o Fernando Diniz e, consequentemente, vestir a camisa do Vasco, né? Agora vamos ver um vídeo aqui do Vasco, né, trabalhando aí neste domingão, tá? Domingão porque já começou a pré-temporada e o Vasco não para. E a Vasco TV postou um vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês. Vasco TV postou aí mesmo, tá? Indiana Milão está interessado no lateral do Vasco e da seleção brasileira Paulo Henrique. O lateral, né, integra a lista de interesses da equipe para essa janela. Os valores são especulados em 5 milhões de euros. Cara, 5 milhões de euros no Paulo Henrique? Ô Vasco, aumenta isso aí, por favor, tá? Paulo Henrique tem que sair ali pelo menos uns 9, 10 milhões de euros. Do mesmo jeito, é o nosso outro lateral, tá? O Vasco está aí, né? Já colocou um valor de mercado para o Lucas Piton de 5 a 6 milhões, né? Na verdade, o Vasco colocou 7 milhões e meio e o Besiktas tá querendo algo em torno de 5 a 6 milhões de euros para o Vasco vender o Piton. Cara, eu não se desfazia do Piton com esse valor aqui também. Deixa ele, até porque não tem nenhum lateral sobrando muito assim com esse valor para o Vasco ir lá no mercado e contratar. Então, deixa os nossos laterais em casa. Não mexe com os nossos laterais, tá? E um jogador que foi oferecido aí, né, nas últimas semanas foi o camaronês Vicente Abubacar. Ele mesmo, camaronês, foi oferecido ao Vasco nos últimos dias. O Cruz Maltino ficou de dar uma resposta e ainda está disponível se vai avançar ou não em uma negociação. Abubacar atualmente defende o Neft do Azerbaijão e tem contrato até junho. O centroavante de 33 anos vê com bons olhos uma vinda ao futebol brasileiro, desde que seja para um projeto consolidado. Tá de brincadeira, o cara tá jogando lá no Azerbaijão e tá querendo um projeto consolidado para vir pro Brasil. Irmão, fala o seguinte, fica aí mesmo. Fica aí mesmo, tá? Até porque ele pede um salário astronômico, tá? Se for para baixar o valor e chega aqui, ó, de pezinho baixo, tá? Não chega aqui com o pezinho alto não, porque não vai não, o Vasco não vai avançar não desse jeito não, tá? Abubacar esteve na seleção de Camarões na Copa do Mundo 2022 e chegou a balançar as redes, justamente no compromisso diante do Brasil, ainda na fase de grupos, na vitória por 1 a 0. É um bom jogador, tá? Eu acho que seria de muito
valor aí para o Vasco fechar essa negociação, mas vai depender muito do salário e como que está o jogador no momento, tá? E assim, galera, eu termino esse vídeo. Se você gostou dessas últimas notícias do Vasco aí, ó, deixa o teu like, beleza? Que é muito importante para mim, para o YouTube recomendar o nosso vídeo aqui para mais vascaínos, beleza? Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e deixa o comentário que eu vou estar respondendo todos vocês aí. E é isso, tamo junto, que esse início de campeonato seja maravilhoso pra gente que torce para o Vasco da Gama, beleza? E é nóis, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!